Progresso religioso. Tendo dado uma rápida olhada nesses dois lados da questão do progresso, o problema político, o problema social, resta-nos examinar um terceiro lado do assunto que não é nem o menos delicado nem o menos formidável, a saber, a questão religiosa. Aqui mais do que nunca devo me esforçar para permanecer na esfera elevada dos princípios, para evitar descer a arena onde as paixões furiosas são agitadas, onde os interesses espezinhados são levados ao rubro. Religião. O que é religião e precisamos de uma religião? A palavra religião vem do latim religare, que significa ligar, unir. A religião no verdadeiro sentido da palavra deve, portanto, ser uma força, um vínculo que une os homens uns aos outros e ao princípio superior das coisas. Há na alma humana um sentimento natural que a eleva acima de si mesma em direção a um ideal de perfeição no qual estão resumidos os poderes morais que chamamos de bem, verdade e justiça. Esse sentimento, quando iluminado pela ciência, quando fortalecido pela razão, quando tem como base essencial a liberdade da consciência autônoma e responsável, é o mais nobre de todos os sentimentos que podemos ter. Ele pode se tornar o motor das maiores ações e é também uma das manifestações da sublime lei do progresso. Mas, senhores, é assim entre as religiões que cobrem a superfície do mundo. E quando digo religiões, estou me referindo às religiões sacerdotais. Será que o sentimento religioso mantido e desenvolvido por elas é baseado na liberdade de consciência? Será que é uma causa de progresso? Será que é um vínculo para a humanidade? Não, como você sabe, essas religiões excluem umas às outras, lutam entre si, perseguem umas às outras quando podem. Cada uma delas afirma ser a única verdadeira, a única legítima. Cada uma delas acusa as outras de erro ou impostura, e as outras devolvem suas acusações e amaldiçoamentos. Mas essas religiões, tão hostis entre si, concordam em um ponto. É quando se trata de oprimir o pensamento, de interromper suas evoluções seculares, de combatê-lo em suas aspirações, em seus impulsos em direção ao progresso. E no entanto foram homens de progresso que as fundaram, foram espíritos intoxicados de justiça, apaixonados pelo bem, que as estabeleceram. Eles foram chamados de Cristo, Buda, Confúcio. Eles trabalharam e sofreram pela humanidade. Mas depois que eles se foram, seus sucessores pegaram suas ideias, amassaram-nas a seu próprio gosto, fizeram delas um instrumento de subjugação e dominação. E o culto e a fé se tornaram como uma lápide que as castas sacerdotais queriam selar sobre o pensamento e a liberdade. Mas após séculos de silêncio e morte, o pensamento, que não pode perecer, despertou. Saiu da tumba onde pensavam enterrá-lo para sempre e agora se levanta à luz, em face das velhas fórmulas, em face dos dogmas obscuros, e chamando para si toda a humanidade. Diz a ela, julgue e pronuncie-se entre nós. Em questões religiosas, o problema surge em nosso país entre o catolicismo e o pensamento livre. O cristianismo primitivo, que saiu das fileiras do povo e lutou contra a aristocracia e o sacerdócio judaico, começou com o comunismo com a eleição de padres casados. O catolicismo, continuador do cristianismo, levou à infalibilidade papal e ao sílabus, uma declaração de princípios cujo último artigo diz anátema para aqueles que afirmam que o romano pontífice deve ser reconciliado com o progresso, o liberalismo e a civilização moderna. Não tentarei examinar os dogmas e ensinamentos do catolicismo. Cada um de vocês teve a oportunidade de fazer isso. Limitar-me-ei a comparar o que a religião católica nos ensina, por um lado, e o que a ciência baseada na razão nos ensina, por outro, sobre dois conceitos essenciais que dominam toda a existência humana e toda a organização social, a saber, a concepção do universo e o propósito da vida. As ideias que formamos sobre a organização do universo, sobre o papel que cada um de nós deve desempenhar nesse vasto teatro do mundo, essas ideias,
como os senhores entendem, são da maior importância, pois é de acordo com elas que devemos direcionar todas as nossas ações. É consultando-as que nos atribuímos um objetivo na vida e que caminhamos em direção a esse objetivo. Essa é a base de toda civilização. É essa concepção do mundo e da vida que inspira toda a organização e fornece ao corpo social sua direção e forma de governo. Portanto, se essa ideia for verdadeira, as leis sociais serão modeladas pelas leis naturais, e a harmonia reinará no mundo. Se essas ideias forem falsas e contrárias às leis do universo, haverá desordem, esterilidade e decadência. Examinemos então a concepção de mundo que nos foi revelada pelo catolicismo e sobre a qual se estabeleceu a sociedade monárquica, feudal e autoritária. O mundo, o universo, diz a Igreja, foi criado em 6 dias, há 7 ou 8 mil anos, pela vontade exclusiva de Deus, que fez todas as coisas do nada. Deus, diz o Catecismo do Concílio de Trento, formou os céus. Ele os adornou com o sol, a lua e outras estrelas para servir como sinais para distinguir as estações e os dias. E então segue a enumeração do trabalho de cada um dos 6 dias da criação, durante os quais Deus fez surgir da terra, com movimento espontâneo, homens, plantas e animais. Assim foi do agrado de Deus criar o mundo em um dia, mas Deus permanece fora de sua obra, assim como a obra está fora do trabalhador. Esse universo, que ele criou do nada, sempre pode ser destruído, aniquilado. Nesse meio tempo, Deus o mantém e o governa por meio do milagre. O homem, pelo pecado original, está condenado ao sofrimento. Ele não pode se salvar e merecer o céu sem a ajuda da graça, ou seja, do bom prazer, e sempre diante dele. Como uma ameaça assustadora está a perspectiva dos fogos eternos. Assim, não há ideia de lei, ordem ou solidariedade. Nada além da vontade de Deus e do capricho do Todo-Poderoso. E foi sobre essa base que o mundo viveu por 20 séculos. Foi sobre essa base que a sociedade da Idade Média foi construída. Com relação à estrutura do universo, São Tomás de Aquino acrescenta que a Terra, o centro do universo, é imóvel, que ela é coberta por uma abóbada sólida firmamentum, dividida em vários níveis interligados, e que as estrelas são como faíscas, pregos de ouro colocados nessa abóbada como ornamentos. Vejamos agora o que a ciência nos diz sobre este mundo, sobre este universo. A Terra é um globo de 3.000 léguas de diâmetro que gira sobre si mesma e gira em torno do Sol. Em seu rápido impulso, ela percorre 30.000 léguas por segundo. Estamos longe da imobilidade. Mas esse globo não está sozinho nas profundezas do céu. De todos os lados, legiões de esferas, inúmeros sóis se movem nos abismos do espaço. Ao lado deles, a Terra é apenas um grão de areia e como uma criança insignificante na família dos corpos celestes. Entre os planetas que circulam ao redor do Sol, há um 700 vezes maior que a Terra, outro igual a 1.400 vezes o seu volume. Na superfície desses mundos, o telescópio observa as mesmas aparências de vida que na Terra. Vemos atmosferas carregadas de nuvens, continentes e mares. Você pode até ver as cadeias de montanhas, a neve e as massas de gelo que cercam os polos desses globos. Mas os olhos da ciência não param por aí. Ele sonda os lugares mais distantes do céu, e em nenhum lugar vê os limites do universo. Em nenhum lugar vê uma abóbada sólida. Os limites recuam à medida que a ciência avança e caminha, e o espaço se abre cada vez mais prodigioso, cada vez mais insondável. Mas até onde a ciência olha, em todos os lugares, em todos os pontos dos céus, ela vê um número infinito de estrelas, ou seja, mundos e mais mundos, terras, sóis, esferas, espalhadas aos milhões e formando grupos, famílias estelares, perto das quais a Terra e suas irmãs e o nosso próprio Sol, apesar de suas 1.200.000 léguas de circunferência, são como átomos, grãos de poeira perdidos na imensidão dos céus. E em vez de estarem condenados à imobilidade eterna, todos esses mundos estão em movimento, movendo-se nas profundezas.
gravitando em torno uns dos outros e viajando bilhões de léguas em seu temível curso. Assim em toda parte o movimento, em toda parte a vida se manifesta no espetáculo grandioso de uma criatura que não começou, que nunca terminará, mas que continua sob as aparências de uma transformação incessante e eterna, em um espaço sem limites. E se do espetáculo desses mundos, voltarmos nossos olhos para a Terra, o que ela não nos dirá? Por menor que seja o nosso planeta, ele tem sua própria vida, sua própria função na imensa harmonia das esferas. Nas camadas sobrepostas que formam sua crosta, lemos sua história como nas páginas de um livro, seguimos passo a passo as fases de um desenvolvimento que durou, não 6 dias mas milhões de séculos e vemos ali, não a marca de uma criação espontânea, mas de uma formação lenta e progressiva, sujeita a leis imutáveis. De acordo com essas leis, os mundos, assim como os seres, têm seus períodos de juventude, maturidade e decadência, após os quais se dissolvem e desaparecem para dar lugar a novas estrelas. E quanto aos seres que os habitam, cada um deles, por meio de vidas sucessivas e sempre renovadas, sobe, de grau em grau, na magnífica escala dos mundos, desde as formas mais rudimentares de vida até a plenitude da existência intelectual, moral, em uma palavra, perfeita. Assim o trabalho e o progresso se tornam a lei suprema do mundo. O arbitrário e o milagroso desaparecem. A criação é alcançada à custa do tempo, à custa do esforço contínuo, pelo trabalho de todos os seres, em solidariedade uns com os outros e para o benefício de cada um deles. E assim, em vez de um universo criado do nada, governado pela fantasia e pela graça, em vez de uma monarquia absoluta, a ciência nos mostra, no infinito do espaço e do tempo, a imensa república dos mundos governados por leis imutáveis, acima da qual paira a razão consciente, que conhece a si mesma, que possui a si mesma e que é Deus. E agora, eu lhes pergunto, depois de ter visto no espetáculo do mundo iluminado pela ciência, a manifestação em toda parte desses grandes princípios universais de ordem, solidariedade, trabalho e progresso, a sociedade moderna ainda pode aceitar essas concepções do passado, esses sistemas ultrapassados, que nos mostram o milagre e a graça pairando incessantemente acima de tudo. Será que ainda podemos acreditar em Josué parando o sol, em uma palavra, em todas as lendas, em todas as superstições com as quais nossa infância foi alimentada? Não, o ideal está mudando e crescendo, e à luz de um novo dia, as sombras e os fantasmas do passado desaparecerão. O sentimento religioso não perecerá por esse motivo, ele apenas se tornará mais racional, mais esclarecido. O próprio Cristo disse: chegará o dia em que o Pai não será mais adorado nos templos ou na montanha. Isso não é uma alusão à hora em que o pensamento humano, liberto dos laços que o prendem, se elevará com um impulso mais rápido em direção à verdade e à luz, para dar origem à religião do futuro, ou seja, a religião natural, leiga que não terá necessidade de templos ou altares, da qual cada pai de família será um sacerdote, e em cujos seios se derreterão como rios em um imenso oceano, as crenças, as seitas que dividem e dilaceram a humanidade. Mas dirão, o que acontecerá com a moralidade? Onde estará sua fonte se ela não estiver mais nas religiões reveladas? A moralidade, eu responderia, está eternamente escrita na razão e na consciência do homem. Não há necessidade de ensinamentos dogmáticos para conhecer seu dever. Escutem a voz interior que fala a cada um de nós, tanto ao mais ignorante quanto ao mais iluminado, e que nos diz: erga-se pelo trabalho, pelo estudo, pela prática do bem. Essa é a revelação por excelência. Muito melhor do que os ensinamentos do dogma, é essa revelação que nos faz saber que nosso papel aqui na Terra é trabalhar para nosso próprio aprimoramento, para o aprimoramento da humanidade. Desenvolver nossas faculdades intelectuais e nossas qualidades morais, trabalhar para trazer o reino da justiça, da paz e da fraternidade na Terra, caminhar juntos em direção a essa meta distante, em direção a esse ideal,
A perfeição, essa é a verdadeira religião. A única que está em conformidade com as leis universais, a religião do progresso, a religião da humanidade.